Bienvenidos a nuestra clase de español, la clase de número 33. Como estáis? Tudo bem com vocês? Vejam só, 33 aulas já de espanhol que estamos juntos, perfeito? Olha que importante que essa pluralidade de línguas no nosso contexto paranaense, sim? Aquele recadinho inicial então, como é, professor, que eu asseguro mesmo a minha frequência lá no Classroom? Basta você desenvolver aquela atividade número 1 obrigatória, ok? Resolve ela, valida a sua frequência e segue com seus estudos, perfeito? Então, bem-vindos a nossa classe de espanhol. A ver o que temos aí. Em la clase de número 32, trabajamos la entrada del diccionário, o verbete, perfeito? E fotografias. Trabajamos elementos como el uso de las conjunciones, la Y, la E, la O y la U. ¿Os acordáis? En la clase de hoy, ¿qué vamos a trabajar? Justamente, cuento e historieta, estes dois gêneros textuais aí, e vamos a incluir, olha só, uma questão do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Eu tenho certeza que vocês já estão pensando e se preparando também. Perfeito? Então, a pergunta é, Paraguai é muito mais que compras? A ver o que temos então, a primeira reflexão da classe de hoje. Temos um mapa, e no mapa está localizado simplesmente Brasil. A pergunta, observar o mapa e pensar sobre os países fronteiriços, aqueles que fazem fronteira com o Brasil, que é o nosso contexto, o nosso ponto de reflexão. Será que o Brasil faz fronteira com o Paraguai? Poderias tu, estudante, localizar no mapa? O que sabe sobre o Paraguai? Então, o professor vai dar aquele tempinho para você visualizar, seja aqui na tela ou mentalmente, não é? Esse nosso contexto das Américas, onde é que nós estamos como brasileiros e quais são as demais fronteiras que nós temos conosco enquanto brasileiros. Aquele tempinho para pensar. Volvemos então, conseguiram pensar um pouquinho na relação entre Brasil e Paraguai? Paraguai é muito mais que compras? Creio que sim. A ver então alguns dados generais sobre Paraguai. O significado do nome Paraguai del Guarani, água como el mar, é um dos possíveis significados. Se vocês pesquisam aí, vão observar que há outros significados de outros pesquisadores. Os idiomas que se hablan em Paraguai, espanhol e guarani. Professor, 2 idiomas? Sim. O Paraguai é uma nação chamada bilíngue, se utilizam de 2 línguas para se comunicar. E nós outros brasileiros, monolíngues, utilizamos o português como língua madre, sim? Por isso é importante que aprendamos outros tantos idiomas, como espanhol, inglês, francês ou alemão,
porque são línguas que nós conhecemos também um pouquinho da cultura, a realidade do outro, perfeito? La capital de Paraguay, Asunción. La moneda, mira que bonita, bonito el nombre de la moneda, guaraní, el nombre del idioma y el nombre del pueblo guaraní, este pueblo indígena, ¿sí? La frontera, tenemos justamente el mapa, esta localização com el círculo, ¿no? Hace frontera com Argentina, Bolívia e com Brasil. Então, nós brasileiros hacemos fronteira com os paraguaios, ¿sí? E dos dados muito importantes. El 25 de agosto, del mês de agosto, se comemora o Dia Nacional do Idioma Guarani. Olha que importante, uma data que se celebra a língua que também é oficial daquela nação. E el 12 de outubro, que no Brasil também é uma data comemorativa, se comemora em Paraguai e outros tantos países que falam espanhol, el Dia de la Raza. En Espanha, el Dia de la Hispanidad. E os demais países latino-americanos se utilizam dessa expressão. Dia da Raça, el Dia de la Resistência e outros nomes aí para celebrar esta fecha também. ¿Sí? E outro dado mais curioso, como é um país pequeno, a população é pequena, basicamente aí em torno de uns 7 milhões de habitantes. Perfeito? Alguns dados generais. A ver, esta reflexão que temos lá de número 2. Temos a historieta do personagem Condorito, do escritor chileno Pepo. ¿Os acordáis deste personagem? Então, qual é a ideia? O oficial de registro les aconsejou a uma pareja, a uma família, a um casal, que ele pusiera ao ninho, ao filho recém-nascido, nomes em espanhol. Olha só o que diz aqui então. O próprio título da historinha diz nomes. E com que nomes quer registrar a seu hijito? E aí, a família responde, Johnny Freddy, senhor. Essa interferência, né, de outras culturas e outras línguas. E o que o personagem fala? Les aconselho que ele ponga al niño um nome em espanhol. Ah, tiene razão, querida. Sí, amor. Então, eles concordam. Se chamará Juan Alfredo, então, como meu abuelo. Então, dá para perceber que essa família tem ascendência, origem hispânica, da Espanha. Juan Alfredo é o nome, ¿sí? Ele seguinte, então o oficial, que é o personagem Condorito, chama outro casal ali para atendê-lo sobre o registro de nomes. A ideia é pensar, que te parece? É uma situação corrente? Vocês acham que é comum essa mudança de nomes, que a pessoa é responsável num registro, ela sugira, interfira na decisão dos nomes? Pense um pouquinho aí.
Volvemos então. Antes de nós termos, de certa forma, aí as hipóteses de vocês, ¿os acordáis da classe 32 que trabalhamos as expressões para opinião? Penso que, me parece que, é importante revisitar as anotações. Vamos utilizá-las aqui para ter uma ideia mínima de como que poderia ser a resposta de vocês, por escrito, oralmente, sim? Mas vamos antes observar como é que terminou essa historinha lá, historieta. Então ele chama o próximo casal para atender no registro. E é uma pareja, um casal indígena. Nosotros queríamos ponerle al niño um nome indígena, mas lo tradujimos, nós fizemos a tradução ao espanhol, como você, oficial, nos aconselhou. Muito bem, como quedou? Como é que ficou o nome? Então vejam só o nome, que eles tiveram que fazer uma tradução. Hombre sábio que ama a montanha e bebe em las cristalinas águas que dão poder. O personagem se assusta e cai para trás. É um estilo do humor do Pepo, esse escritor chileno. Que possibilidades que nós podemos levantar aqui sobre essa situação? Ah, professor, creio que pode ser corriente esse uso, sugestão de troca de nomes ao ir até o cartório. Porque há nomes inusuais, são nomes que não são tão comuns. Ou esses estrangeirismos que nós acabamos observando na nossa cultura, absorvendo. Penso que neste caso não é possível traduzir culturas, ou seja, traduzir a identidade de um pueblo. Isso mesmo. Veja, como que se traduz um nome, tudo aquilo que ele informou, homem sábio que ama a montanha e que bebe das águas cristalinas, tudo isso estava dentro do mesmo nome. É algo simbólico, é da memória cultural dos povos indígenas, das crenças, valores, ok? Então, vamos à reflexão número 3. A ver. Lê o cuento e contesta, responda. Que a madre lhe dijo al niño? Então, vocês têm um fragmento de um texto, isso mesmo, está em uma outra língua. E tem uma ilustração do ladinho ali. O que basicamente nós sabemos? 2 personagens, madre e hijo. Então, vejam, vocês devem estar bem incomodados com isso, sem problemas. Um tempinho para vocês pensarem e observarem uma outra língua, provavelmente bem diferente do dia a dia de vocês. Volvemos e voltamos com aquele estranhamento. E é isso mesmo, é importante. Aprender, estudar línguas, se estuda culturas e causa estranhamento, um choque cultural entre nós. Isso não tem problema nenhum. Perfeito? Então, aqui temos a versão em espanhol.
E olha que importante, a referência bibliográfica. Florentino é um sujeito, um senhor indígena guarani. Então, num projeto feito no Paraná, foi desenvolvido aí um livro compilando as várias histórias, porque ele é um senhor que sempre contou histórias, suas narrativas. Histórias de um Guarani. É uma edição trilingüe, português, espanhol e guarani, perfeito? Vocês podem pesquisar aí na internet que vocês vão encontrar bastante esses elementos dessas narrativas de Florentino, perfeito? E que disse? Andando com mi arco. Olha que são os elementos culturais dos povos indígenas. Quando eu era um ninho, mi padre isso, ele fez um arco para mim, é o que está simbolizando na imagem. Sempre íamos juntos a caçar pájaros. Então, um dia ele, mi padre, foi primeiro sem contármelo, sem contar para mim. Olha o pronome complemento que nós já trabalhamos. Depois eu perguntei a minha madre, ela me disse, ele foi a caçar pájaros. E aí segue a narrativa. Então, aquele fragmento anterior que nós observamos está em língua guarani e esse outro nós observamos os elementos da língua espanhola. Perfeito? Bacana conhecer a cultura dos outros e a língua, não é mesmo? Então, seguimos aqui agora para tratar de los elementos gramaticales de la clase. El uso de los adverbios muy y mucho. El adverbio muy serve para indicar a quantidade e intensidade. Olha o uso da conjunção e antes da palavra intensidade que empieza por e. ¿Os acordáis de la clase passada? Pues bien, quando vamos a utilizar muy, que significa muito, antes de adjetivos e antes de advérbios. Perfeito? É uma regra sencilla, bem simples. É uma palavra invariável. Invariável, professor? Sim. Por que nós dizemos que é invariável? Porque é uma palavra que não tem gênero nem número. Não adianta colocar um S, muis, porque não forma plural. Não adianta colocar um A, muia, porque você não forma um feminino. Por isso que é uma palavra invariável. Por exemplo, muy bueno, muy buena. Estão vendo? O muy entra antes de masculino e feminino. Muy buenos, muy buenas, antes do singular e do plural. Isso que é invariável. Muy cerca, muy lejos. Então, a palavra bueno, adjetivo, e a palavra cerca e lejos, ¿acordáis? São que? Advérbios, que indicam lugar. Perfeito? Então, vejam só. Aquele tempinho para vocês anotarem esse esqueminha que vai ser útil na aula de hoje.
Volvemos então aí, importante, lembrem, copiar esses esqueminhas. Agora, vamos observar o uso de mucho. Se a palavra muy significa muito, o que significa mucho? Muito também. Mas como assim, professor? Muy e muito significam muito. Então é aí que nós vamos observar quando que as palavras são utilizadas mesmo tendo o mesmo significado da língua portuguesa. Perfeito? Então, mucho utilizamos antes de sustantivos e antes e depois de verbos também. Perfeito? A ver o que temos aqui. É uma palavra variável. Veja que é diferente do muy. Variável, então isso vai dizer o que para nós? Que tem gênero e número. Pode ser masculino, feminino, plural e singular. Exemplo. A ver. Mucho alumno. Alumno, substantivo masculino singular. Mucho, masculino singular. Lembram? Concordância. Muchos alumnos. Alumnos, masculino plural. Muchos, masculino plural. Perfeito? Outros dois exemplos. Alumna é um substantivo feminino singular. Então, mucha alumna. Alumnas é uma palavra feminina singular, um substantivo, perdão, feminina plural, alumnas. Então, muchas alumnas. Então, é aquela predominância da concordância nominal. Masculino com masculino, masculino plural com masculino plural, e assim vai seguindo. Perfeito? Sim? Então, façam o devido registro que nós vamos utilizar na nossa aula. Então, seguimos a um detalhe. El uso de mucho, temos uma exceção da regra. O muy no, é bem confortável, não é? Uso ele antes de adjetivo, advérbio, e mucho nós temos um caso específico. A ver o que temos aqui então.
Mucho vamos utilizar simplesmente delante de 4 adjetivos e 4 advérbios. Mas, professor, adjetivo e advérbio não é justamente com o muy? Sim. Todos os possíveis adjetivos e advérbios, exceto 4 adjetivos e 4 advérbios que nós vamos observá-los aqui. Quais são eles? Olha só. Mejor e peor. Então, decimos mucho mejor, mucho peor. E não é pelo fato de ser um adjetivo, um advérbio, vamos aplicar diretamente a regrinha. Por isso que é importante fazer a leitura, refletir sobre a língua e observar. Mas essa palavra é um substantivo, é um verbo, é um adjetivo, um advérbio? O que é essa palavra? Para eu saber se eu aplico muy ou mucho, perfeito? La palavra maior e menor. Mucho maior, mucho menor, ¿sí? La palavra más y la palavra menos. Mucho más, mucho menos. E a palavra antes e a palavra depois. Muito antes, muito depois. Olha uma dica para vocês, para não esquecer, para facilitar também. Se vocês lembrarem pelo menos um adjetivo, um advérbio, é sempre oposto a ele. Mejor, peor. Maior, o menor, sempre oposição. Mas, menos. Depois, então antes. Então são justamente esses 4 adjetivos e 4 advérbios que nós vamos passar a utilizar mucho e não mais o muy. Perfeito? Então, aquele tempinho para vocês fazerem o registro. E já voltamos com mais reflexões. Entonces, seguimos aquí, la reflexión de número 4. A ver, completa adecuadamente las oraciones con los adverbios, muy o mucho. Bueno, tenemos 8 orações. O que vocês precisam analisar? Sempre aqueles elementos. Lembra a pista? Eu vou observar se a palavra é adjetivo, advérbio, e não esqueçam da regrinha de exceção do mucho. Então, aqui é preciso aplicar muy ou mucho. E lembrem, se for aplicar mucho, aquele princípio da concordância. Masculino com masculino, feminino com feminino, singular com singular, plural com plural. Perfeito? Um tempinho para vocês pensarem.
Entonces, vamos a la corrección. A ver lo que tenemos ahí. La oración número 1. Paraguai é muito mais que compras. Mas, isso mesmo, aquela palavra que sugere a exceção da regra. Perfeito? Muito mais, muito menos. 2. La lei paraguai é muito melhor para indígenas. Mejor, peor, mucho. La regla de excepción. 3. El Día de las Lenguas Maternas o de las Lenguas Madres es muy importante. Importante. La característica, o adjetivo utilizado para este dia. Entonces, muy. Perfecto? 4. Hay muchas culturas entre los pueblos indígenas. Culturas, sustantivo. Muitas culturas, feminino plural com feminino plural, la concordância, ¿sí? La oração número 5. Paraguai tem muitos guarani hablantes, ou seja, os hablantes de guarani, falantes do guarani. Guarani hablantes, substantivo masculino plural, muitos, masculino plural. 6. Indígenas, hay que valorarlos mucho. Hay que é uma expressão corrente do espanhol, significa é preciso. Valorá-los, valorizá-los. ¿Os acordáis? Los é o pronome complemento que substitui a los indígenas. Valorá-los mucho. Mucho, ponto final. Está isolado na frase, eu não tenho nada para avaliar. Pero sabemos de la regla, ¿no? Mucho utilizamos antes e depois de los verbos. Valorar, ¿sí? La oração número 7. Paraguai, um país muito pluricultural. Pluricultural, a característica, o adjetivo para Paraguai. Em que sentido pluricultural? Idiomas diferentes, culturas diferentes, ou seja, guarani, espanhol, ¿sí? 8. Brasil está muito cerca de Paraguai. Cerca, a expressão que indica lugar, advérbio, ¿sí? Então, muito cerca. Perfeito? Então, lembrem, é importante refazer, refletir o mesmo conteúdo. Vamos aqui, seguimos então. Nós vamos trazer para as aulas, especialmente do terceiro ano, terceira série do médio, elementos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ok? E nós sabemos que o Enem traz competências e habilidades. Que habilidade eu que estou fazendo a prova preciso mostrar? Interpretar texto, compreender texto, saber algo de língua, de cultura, isso tudo. Então, a questão que nós trazemos para a aula de hoje é a habilidade número 8. Que diz esta habilidade? De acordo com essa matriz de referência, você pode buscar lá na internet. Escreve lá, matriz de referência para o Enem. Reconhecer a importância da produção cultural como representação da diversidade cultural e linguística. É basicamente o que a gente observou na aula 32 e na aula de hoje a 33 também. Sim? Olha só, o professor traz um fragmento do texto apresentado para o Enem, tá? O Enem é de 2010, não tem problema porque nós vamos trazer para vocês de várias edições e contextualizar ao tema e o conteúdo que nós estamos programando, perfeito? Vamos à leitura. Bilinguismo na educação média, vai falar do bilinguismo no ensino médio do Paraguai. Aún sin escuela, e incluso a pesar de la escuela, veja, com e sem escola, paraguaios e paraguaias se estão comunicando em Guarani. Eles fazem a comunicação, que é uma língua reconhecidamente oficial. A inclusão da língua guarani no processo de educação escolar foi, sem dúvida, um avanço da reforma educativa. Então, a reforma da educação que ocorreu na nação paraguaia potencializou o Guarani, mais do que nunca reconhecendo ele como mais uma língua de comunicação daquela nação. Graças precisamente aos programas escolares, aún em contextos mais urbanos, o bilinguismo ha sido potenciado. Então, potencializou o uso de duas línguas, bilinguismo. E o Guarani, língua de comunicação, sim. E 1000 vezes sim. Língua de imposição, não. Então, a ideia é que não se pode impor uma língua no contexto da escola, de estudos, ou não se pode impor uma língua como finalidade comunicativa para uma nação toda. É preciso refletir, conversar com essa comunidade. Sim? Então, o exercício do Enem. Olha só, eu até estranhei, como vocês devem estar estranhando, os enunciados são em língua portuguesa mesmo. Então, nós temos sempre os textos, histórias em quadrinhos, reportagens e etc., mas os enunciados, a pergunta provocadora, sempre em língua portuguesa. Em alguns países bilíngues,
o uso de uma língua pode se sobrepor a outra, gerando uma mobilização social. A sociedade vai se mobilizar, favorável, contra, mas geralmente em prol de valorizar aquela língua, né, mais tímida. De acordo com o texto, esse fragmento que nós fizemos a leitura, no caso do Paraguai, conhecemos e reconhecemos ele na aula de hoje. Esse processo, ele se deu de que forma? Então, vocês têm 3 opções de resposta. Então, pense um pouquinho e observe. Então, esse processo todo de valorização da língua guarani, né, no contexto paraguaio, se deu em virtude do quê? Pense um pouquinho aí. Então, se volvemos, foi possível observar essa interpretação, compreensão do fragmento? Acredito que sim. Qualquer dúvida, revejam e releiam o fragmento, isso é muito importante. E pratiquem, conversem, dialoguem com o professor de vocês aí, perfeito? Então, a letra C é a opção, a alternativa correta. Pero por que não é a letra A? Que disse a letra A? Também está em português. Falta de continuidade do ensino do Guarani nos programas escolares. É justamente o contrário. Com a reforma na educação no contexto paraguaio, o que aconteceu? Isso mesmo. O Guarani passou a ser mais ainda valorizado, potencializando ele como instrumento de comunicação daquela nação. Ok? B. Preconceito existente contra o Guarani, principalmente nas escolas. Naquele fragmento não traz essa informação. Talvez o preconceito maior seja na questão de estratos sociais, né? De determinados sujeitos que não veem como uma língua de extrema importância, não a reconhecem. Mas o fragmento não traz essa informação para nós. Então, justamente a letra C, inclusão e permanência do ensino nas escolas do Paraguai. Vejam, inclusão e permanência, não basta apenas incluir. É preciso, então, dar o acesso e a permanência no contexto escolar. Perfeito? Então, umas sugerências é um sítio, né, do governo paraguaio, Senator. Qual que é a ideia com essas imagens para nós irmos terminando a nossa aula? Lembra da pergunta inicial? Paraguai é muito mais que compras? Por supuesto, com certeza. Então são algumas imagens do quanto rico e pluricultural é essa nação. Então nós temos elementos para descobrir sobre a cultura, a história, as missões jesuíticas que nós temos aí, são elementos importantes da história deste pueblo, ¿sí? A parte cultural, a parte gastronômica. Então há muita riqueza nessa nação, e são nossos vizinhos, nossos hermanos. ¿Sí? E ao final, então o professor deixa para vocês aqui algumas sugestões de leitura para você, estudante, e para o seu professor de espanhol também, complementar
aprofundar e buscar mais atividades para nós pensarmos um pouquinho mais nessa pluriculturalidade que nós temos, certo? Então, finalizando a classe de hoje, muitíssimas graças. Lembrem, vamos valorar os pueblos indígenas. Um abraço a todos.